podcast Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Por muito tempo aí, sempre coloquei uma dificuldade muito grande de me relacionar com seres humanos. Uma dificuldade de conectar o pensamento, um sofrimento, e sempre buscando uma resposta. E essa resposta eu encontrei no seminário da Sueli Caldas Schubert, que foi realizado no Pátria do Evangelho. Uma das coisas que ela falou: nós temos que parar de ficar querendo roubar o mentor dos outros e passar a escutar os nossos. Eu ficava sempre procurando um mentor aos olhos dos outros, porque eu sempre tive um. Desde criança, ele se apresentou para mim como criança, na minha adolescência se apresentou para mim como adolescente e agora se apresenta para mim como um adulto. Sempre uma dificuldade grande de assumir essa relação da parte dele por não se sentir no momento. Mas sente-se no momento e essa é a primeira palestra construída por nós dois. Tá? O nome dele é Bruno e tem uma visão um pouco diferenciada da minha. Eu tendo a ir mais para o campo intelectual e científico e ele consegue trazer para o campo poético as relações da psicologia. Funcionamos muito bem. Quem me acompanha no Facebook sabe que já tem tido uma diferença no tom das minhas postagens, porque agora esse trabalho vai ser em parceria com ele. Já tem sido, mas agora fica concretizado. Então eu achei interessante que aqui fosse o local para começar isso. Em breve vamos começar o trabalho em cima da literatura, de escrever mesmo. E o começo disso tudo é trazer esse tema, que é um tema difícil. O amor escondido nas sombras, a libertação do self. Porque o ser humano muitas vezes, e na maioria delas, fica procurando o amor na luz. Fica procurando o amor no sorriso. Fica procurando o amor no acolhimento e foge desesperadamente das sombras. Foge por uma visão ensinada, arquetípica, maniqueísta, de que existe o céu e o inferno, de que existe o bem e o mal, quando na verdade o que existe é o universo. A conotação que damos para aquilo é o que define o sofrimento ou o prazer que isso vai me causar. Porque é legal um dia ensolarado, mas isso em excesso queima a tua pele. É tenebrosa às vezes uma noite escura, mas foram durante essas noites que as melhores reflexões tuas vieram. No silêncio da madrugada, na inquietação da energia quando acabava e você não podia mais se refugiar no seu computador ou na televisão. Acendia uma vela e fazia sombras na parede com o seu filho. Voltava a se conectar com coisas maravilhosas. E se esquece disso. Nega a sombra do universo porque tem uma dificuldade muito grande de reconhecer a tua própria. Então, para que isso fique bem estruturado, eu tenho que buscar. E busquei no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Lázaro nos diz uma representação do que é o amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Instinto. Aquilo que te movimenta a buscar sem saber porquê. Muitas vezes você pensa que está apaixonado por alguém, mas é o instinto de sobrevivência querendo te tirar da solidão. É o medo do abandono, é a dificuldade de lidar com o vazio. Só que você projeta isso como se fosse um amor. E acredita. E faz o outro acreditar. E após um ano, e aquela aliança no dedo, e as famílias envolvidas, e de repente você não quer mais. Ou de repente você quer mais do que aquilo. Aquilo não te é o suficiente. Porque o amor resume toda a doutrina de Jesus. Toda. Se você fizer o que Jesus propôs e acompanhar a caminhada que ele fez, você vai entender o que é uma doutrina de amor. Você vai entender que ele permitiu-se sofrer por amor a uma causa maior.
Não era o amor a você, era o amor a Deus. Concebendo em sua inteligência que Deus, sendo onipresente, está em todos os locais. E se está em todos os locais, está em você. Jesus te ama porque tem Deus em você. Jesus te ama porque tem Deus em todos os locais. E você começa a vislumbrar um pouquinho do que seria esse sacrifício quando você se permite acordar às 3 horas da manhã para alimentar seu filho que está chorando. Você não faria isso por mais ninguém. Se tocarem sua campainha às 3 da manhã, talvez você não atenda. Mas o seu filho chorando, sim. A requisição da sua esposa, sim. Jesus sentia isso pela humanidade. Enquanto nós conseguimos sentir por uma ou outra pessoa. A partir do momento que eu identifico essa doutrina, eu entendo que não era um esforço para ele ser o que ele foi. É um esforço para nós compreender como. Eu não consigo fazer o sacrifício de mudar a minha alimentação. Você fez o sacrifício da carne? Eu não consigo fazer o sacrifício de parar de fumar. Você fez o sacrifício imenso por mim, por nós, pela humanidade, para me ensinar algo que eu ainda nem consigo compreender. Uma doutrina de amor. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos, elevados à altura do progresso realizado. O teu sentimento é o instinto teu elevado à altura do quanto você andou. Então, quanto menos você andou, mais instintivo você é e menos excelente é o teu sentimento. Rudimentar. Você está com fome, você come. Você está carente, você fala para alguém que ama para ficar com essa pessoa. Você está com raiva, bate no seu filho. Porque ele quebrou um copo. Porque ele caiu brincando. Isso não é um sentimento excelente. Isso é um instinto. Uma dificuldade muito grande de se conectar com o maior, com o alto. Então, quando você começa a identificar, se você quer que o teu sentimento seja mais refinado, está aqui, progresso realizado. Progresso realizado. Não é o que você pensa que progrediu, é o que você progrediu de verdade. É quando você abandona um comportamento. Mas não porque você abandona o que te estimula a fazê-lo. Não é parar de fumar cigarro porque você se colocou num templo budista, onde não tem cigarro. É conseguir parar de fumar cigarro andando em meio às pessoas que fumam cigarro. Aí você começa a ter um progresso realizado. E não uma fuga. E não uma abstenção forçada. Que muitas pessoas ficam falando, agora eu sou feliz. Eu nunca mais vou trair. Eu nunca mais vou entrar em um relacionamento errado. E vai. Porque não elaborou, porque não progrediu. Está falando isso da boca para fora. Não se conecta com o que é o amor. Pensando no que é o amor, eu tenho que entender o que é sombra. E Jung é o melhor para falar sobre isso. Porque ele tem uma visão sensacional do que é o ser humano. Dos seus arquétipos, da sombra, da luz, dos complexos. Todo mundo carrega uma sombra. E quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Se uma inferioridade é consciente, sempre se tem uma oportunidade de corrigi-la. Mas se ela não é, é impossível. Todo mundo carrega uma sombra. E quanto menos está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Negra e densa te assusta. Negra e densa nos assusta. Só que o que eu tenho que entender é que quanto mais negro e denso, menos a minha onipotência prevalece, porque eu perco a capacidade de enxergar pelos sentidos. A minha visão não funciona na sombra. Todo mundo fala que você é chato, mas você não consegue enxergar isso. Todo mundo fala que você está criando seu filho errado, mas você não consegue enxergar isso. Como que você está me falando isso? Como que você fala que eu estou bebendo demais? Como é que você fala que eu estou engordando? Como é que você fala que isso está me fazendo mal? Você não vê. E você não vê porque está imerso na tua sombra. Porque você precisa daquilo. Carrega com você uma necessidade imensa de aliviar um pouco aqueles sintomas internos que foram construídos desde as suas existências primárias. A surra que você tomou, a humilhação que você passou, o poder que você perdeu. Mas você conseguia enxergar tudo.
Temos uma fantástica capacidade de enxergar o outro. Mas somos cegos no que concerne a nós mesmos. O indivíduo que consegue, então, acessar a sombra e tornar o que está dentro dela consciente, pode modificá-lo. É o indivíduo que chega e fala: escuta, eu realmente não estou dando conta de criar meus filhos. Eu realmente não consigo ser fiel à minha esposa. E eu não estou sofrendo por isso em autopiedade. Eu não sou fiel à minha esposa porque eu gosto de trair ela. Isso é tua sombra. Quando você assume que tem algum prazer em dar aquela pancada no teu filho, ou de chutar o cachorro, de bater na sua esposa, de mentir para o seu chefe. É uma vez, foi um acidente. 2, 3, 4, 5, você já não é vítima disso, você tem um prazer. E se você não enxerga esse prazer, é porque você está cego. E se está cego, essa é a tua sombra. Tudo aquilo que você não consegue acessar pelas tuas visões normais, pela tua audição, pelo teu olfato, pelo que você enxerga no outro, é tua sombra. E as pessoas tentam te mostrar. Mas você fala: não, você está com inveja. Porque é isso que você consegue acessar. Uma facilidade imensa de acessar o outro e uma impotência em lidar consigo mesmo. De assumir: eu gosto. Eu gosto. Eu vou infartar, mas eu adoro comer carne. E eu vou morrer fazendo isso. Eu sei que eu não posso fumar, mas eu gosto. E cada vez que alguém vem me falar que é para eu parar de fumar, eu tenho um prazer imenso em continuar fumando. Aí está a tua sombra. O seu lado considerado perverso, que você não pode mostrar onde já se viu. Um exemplo claro disso, eu tenho vários amigos negros. Todos eles dizem que desde a infância sofrem racismo. E o engraçado é que eu não conheço nenhum racista. Ninguém vira e fala: eu sou racista. E preciso trabalhar isso. Ninguém assume que é homofóbico. É uma tolerância maravilhosa. Mas ninguém assume que é homofóbico. E quando aparece que o rapaz homossexual apanhou, nossa, que absurdo, onde já se viu isso? Mas lá na sombra, bem feito. Tem mais é que exterminar mesmo. Se você não coloca isso para fora, você não vai acessar que isso existe. Dentro do que é considerado material de busca na internet, que é um recurso onde você pode encontrar o que você quiser, a maior categoria está em pornografia. Quantas pessoas você conhece que assumem assistir? Quantas pessoas postam vídeos assim na rede social? Cadê esse monte de gente, então? No vizinho? Onde está o meu comportamento? Cadê esse marido que acha um absurdo assistir pornografia com a esposa, só que quando ela está tomando banho vai lá e assiste? Nunca vai aparecer, não aparecendo, não pode ser corrigido. Eu entendo o amor, eu entendo sombra, eu vou para o self. Segundo Jung, o self não é somente o centro, mas também a circunferência total que abrange tanto o consciente como o inconsciente. O self. Você. Self é você. O que abrange o consciente e o inconsciente. Você pode achar que isso que você está mostrando é o que você é, mas o que você não tem consciência acerca de si mesmo também é você. Por mais que você não queira enxergar isso. E aí, para isso, para essa capacidade que nós temos de mostrar o que não somos, Jung define o termo persona. É o papel social que você veste para que os outros gostem de você. É a pintura que você dá no que você é para ser aceito socialmente. Deixando como a lua um lado oculto. E entra aí um processo de começar a entender por que Jesus tinha a facilidade de enxergar um indivíduo em seu sofrimento. Por que ele sabia que você estava sofrendo? Porque ele não via treva. Tinha luz própria. Se você chegasse nele com a treva que fosse, com a sombra que fosse, ele não enxergava isso. Nós é que ainda enxergamos. Porque diferente de Jesus, que conseguiu alcançar a sublimação e desenvolver sua luz própria, somos satélites como a lua, que depende da luz do sol para brilhar. Eu dependo das palavras de Kardec para falar. Eu dependo do embasamento filosófico para falar.
eu não me posiciono, eu fico em cima do muro. Mas o meu pai fez isso comigo, então eu posso fazer com você, sempre usando a luz do outro para referenciar quem você é. Deixando um lado oculto, achando que ninguém está vendo. Quem te enxerga assim, quanto mais iluminado for um ser humano, mais vergonha você passa perto dele. Pode perceber isso, porque ele não enxerga a tua sombra. Para ele é claro que você é um arrogante. Para ele é claro que você está em sofrimento. Para ele é claro que você está bebendo. O indivíduo chega com hálito de álcool e fala, eu não bebo. Quem você está querendo enganar? Se você não falar que bebe, como é que eu posso te ajudar a parar de beber? Primeiro processo. Definir que o self, então, é a circunferência total que abrange o que você sabe e o que você não sabe sobre si mesmo, mas que você é. Isso é o teu self. O self, como um princípio unificador dentro da psique humana, ocupa a posição central de autoridade com relação à vida psicológica e, portanto, do destino do indivíduo. Claro, porque você pode pensar que as pessoas estão comprando a sua persona, mas é o self que vai determinar como você age. Ótimas palavras, um indivíduo compreensivo. Vitor, vem aqui em cima, faz uma palestra, calmo, sereno, sai daqui, vai indo embora para casa. Aí um de vocês cruza comigo, lá no meio da cidade, me fecha no trânsito. Aí a sombra aparece. Será que ele é calmo e sereno? Ou alguns palavrões que não foram proferidos na bancada vão aparecer? Ou alguns gestos que não foram proferidos vão aparecer? E quando te for dado poder, quem você vai ser? Quando tiver um pobre na sua frente, numa fila, e ninguém vendo? Quando tiver o seu filho, de 4 anos de idade, e ninguém vendo, quem é você? O paizão do ano? A mãezona? Ou o indivíduo que quando o filho vem com aquela folha sulfite desenhada em macarrão? Mamãe, olha o que eu fiz para a senhora. Ah, legal. Não, eu sou uma ótima mãe, eu dou uma super atenção pro meu filho. Eu até dei um sulfite e um macarrão para ele brincar. É isso que ela está enxergando. E a criança lá dentro, eu sou um lixo. Eu gastei 1 hora fazendo isso e minha mãe não gastou 5 segundos olhando. Eu sou um lixo. De repente começa a desenvolver um ser humano com sentimentos de inferioridade. Aí a mãe leva no psicólogo. Não sei o que aconteceu, eu dou tudo o que ele precisa. Se a senhora desse tudo o que ele precisa, ele não precisaria de mais nada. Em primeiro lugar, a senhora não é capaz de dar tudo o que ele precisa, porque a senhora é só mãe dele. Existem coisas que a senhora não pode dar. Existem coisas que ele vai ter que conseguir do pai. Existem coisas que ele vai conseguir do mundo. E existem coisas que serão só dele mesmo. Quebra aí um sentimento de não entender por que o mundo ao teu redor não está funcionando. E por que a sombra do outro te incomoda tanto. Meu filho tem uns costumes esquisitos. Minha filha tem uns gostos esquisitos. Ela gosta de ouvir umas músicas que eu não entendo. E porque você não entende, não é bom? E porque você não compreende a graça daquilo, não é divertido? Nenhum ser humano acorda pensando, hoje eu vou fazer algo porque eu quero sofrer. Mesmo estes que sofrem. Mesmo o indivíduo lá na Cracolândia, ele não saiu de casa para sofrer. Ele saiu de casa porque sofria. E foi procurar uma coisa diferente. Se em razão disso encontrou novo sofrimento, essa é a vida. Como é que eu me conecto, então, com o meu self? Você não consegue enganar o mundo por muito tempo. E entra a beleza da espiritualidade. A partir do momento que você desencarna, é o teu self que aparece lá. Não é a tua persona. Pode ver, quando você lê O Nosso Lar, André Luiz desencarna médico e é cuidado como não médico. Mas eu sou médico, deixa eu trabalhar aqui no hospital também. Não, o senhor não é médico. Eu sou médico. Não, o senhor não é médico. E se o senhor quiser começar alguma coisa, começa por ali, observando.
E aí ele descobre um esfregão e um balde. E começa ali sua nova medicina. Porque isso é o que ele era. Não o diploma que ele conquistou. Não um certificado que ele comprou. Aí a pessoa chega e fala pra mim, eu sou uma mãe. Não, a senhora não é mãe. A senhora é um indivíduo que deu luz a outro. Mas a senhora não é mãe. Porque é ausente, porque é omissa, porque procrastina, porque deposita no seu filho todas as suas expectativas, porque não permite que ele cresça. A senhora não é mãe. E aí quando o filho cresce e dá esse feedback, com 12, 13 anos de idade, a senhora não manda em mim, eu vou fazer o que eu quero, ela se assusta. Ele vai fazer o que ele quer mesmo. Porque durante 13 anos você fez o que quis. E ensinou a ele que na vida nós devemos fazer o que queremos. Agora não se assuste, porque ele vai fazer e vai doer em você. Porque doeu nele ser castrado em tudo que ele tentava. Doeu na sua esposa não aguentar mais. Doeu no seu marido, a sua posse, o seu ciúme. Você está conversando com outra mulher? Tô. Que mulher é essa? É a carteira, veio entregar a correspondência. Só isso. E gera um sofrimento. E gera um ódio. E gera um sentimento de falar, eu sou uma ótima esposa. Não, a senhora é uma ótima dona. Mas é uma péssima esposa. E vai desencarnar achando que era esposa. E chega no mundo espiritual, cadê o meu marido? Marido? Senhora, tem uns 15 ali que disseram que eram seu marido. Esperando para retratar coisas contigo. Esses 15? Sim. Estão lá esperando você dar a ordem, porque você tomou tanta posse deles que eles não sabem mais fazer nada sem você. Estão ali, 50 anos da tua vida esperando voltar para dizer para eles se eles podem ir tomar banho ou não. Se eles podem conversar com aquela mulher ou não. Porque veio uma pessoa curá-los, mas era mulher, então ele falou, não posso, minha mulher não deixa. O que é você? O que é teu self? Um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo ser humano? Um ótimo empregado para sua empresa? Que haja reflexão do que eu sou de verdade. Porque o que está no meu inconsciente, está no meu inconsciente. E é aí que dói. Na minha impotência. Como é que existe uma parte da minha mente que eu não tenho acesso? E aí as pessoas ficam procurando a psicologia. Vitor, você conhece alguém que faz hipnose? Conheço. O que você quer saber? Eu quero saber o que eu fui na vida passada. Eu quero saber o que eu era antes. Tá doendo, né? Tá doendo não entender o que está acontecendo. Tá doendo não ter acesso a uma parte da tua mente. Você tá desesperado para ser onipotente de novo. Vai lá fazer hipnose e enlouquecer. Esperando ser o general de guerra e descobrir que na verdade você era o carrasco. Que você era a bruxa. Que você era o louco. Ou que infelizmente, para dor do seu conhecimento, você era um mendigo, porque você não sabia fazer nada, assim, não tinha inteligência. Era um mendigo. As pessoas tacavam moeda na sua cabeça, assim. Tá pronto para lidar com isso? Tá mesmo a fim de ver o que está lá atrás? Tem condições? Se tivesse condições, a provisão não tiraria isso de você. Se você não lembra do seu passado, é porque não é com ele que você precisa trabalhar, é com o seu presente. E se há dificuldade em se conectar com isso, você está buscando a onisciência. O onisciente é Deus. Quando você alcançar a onisciência, Deus não existe mais para você. Está instaurada a loucura. Que é quando você acha que pode matar um outro indivíduo porque ele te traiu. Que é quando você acha que pode espancar o teu filho porque ele quebrou o copo. Que é quando você acha que pode trair tua esposa porque ela não te dá atenção. Nesse momento você enlouqueceu. Porque está colocando que o seu ponto de vista é capaz de enxergar tudo o que está acontecendo. Quando na verdade não é assim. Aqui, uma das construções que eu fiz com o Bruno. A criança ferida torna-se o adulto que vê o elogio como pena, a sedução como abuso e as críticas como adagas inflamadas. Sente-se a piada nos sorrisos alheios e a pedra nos tropeços de quem ama. Dói ser adulto quando o carinho parece surra e quando o sussurro se torna uma ameaça. Porque era no pé do ouvido que o avô ameaçava. Se você contar para tua mãe, eu vou te bater.
Quando alguém vem para falar no ouvido dele, dói. Quando alguém vinha para abraçar ele na falsidade, dói. Tornou-se um adulto que vê o elogio como pena. Você é bonito. Tá falando isso porque eu sou feio. Gostei do seu trabalho. Tá falando isso por dó. Era isso que o pai fazia? Nossa, você não serve para fazer nada, hein? Seu irmão é melhor que você. Seu primo na sua idade já fazia isso. Dói. Falando para a esposa, nossa, que comida sem sal, a da minha mãe é melhor que a sua. Dói. O desenvolvimento dessa criança que está aí dentro. Machucada. A sedução como abuso. Qualquer tentativa de mostrar para a pessoa que precisa dela é um abuso. A menina cresce, olha, eu te achei bonita, só quer me levar para a cama. Olha, nós temos uma oportunidade de emprego para você. É porque eu sou bonita, é porque eu sou mulher. Não consegue se conectar. Não, é porque você tem uma luz. É porque a hora que eu olho para você, eu não vejo mais ninguém no mundo. É porque eu estou apaixonado. Como é que alguém vai se apaixonar por mim? Nem meu pai se apaixonou? Nem minha mãe se apaixonou por mim? Agora eu vou achar que é alguém de fora? Difícil, né? Sente as críticas como adagas inflamadas. Escuta, eu acho que você precisa melhorar isso. Eu vou largar esse emprego, eu vou me matar, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, porque dói. Estava em processo de crescimento, desenvolvimento, e o familiar jogava para a sombra. Guarda tudo o que você fizer, porque nada do que você faz presta. E você fala isso para a esposa, e fala isso para o filho, e o principal, fala isso para si mesmo. Eu sou péssimo, eu não dou conta. Tá lá num cargo de gerência, eu sou um péssimo gerente. Tá tendo inveja do operário que tá abaixo dele. Olha lá eles reunidos tomando cerveja e eu aqui gerente sozinho. Tudo dói. Porque não foi criado nele uma capacidade de se conectar com isso. E toda a verdade dele está na sombra. Mas ele tem medo de acessar. Porque não tem pai e mãe. Porque não tem um marido para dar força. Quando ela vem e fala, amor, eu acho que o nosso casamento... Casamento o quê? É por causa do vizinho? É aquele seu amigo, né? Então, não, nada. Você tem razão. O nosso casamento está ótimo. E vai ficando com aquilo guardado, guardado e guardado. No livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, no capítulo 7º, Reciclagem do Subconsciente. Sensacional. Esse capítulo já é um tema a se pensar. Já dá para fazer uma palestra sobre ele. Divaldo e Joana. Certamente, o passado influencia o presente. E quanto mais seja conscientizado e eliminado de forma coerente e lúcida, tanto melhor para a planificação do futuro. Então, está difícil hoje como adulto? Foi difícil como criança. Só que a nossa mente, e isso é um pensamento proposto por René Descartes, a nossa mente tende a projetar o futuro sempre como perfeito. Lá na frente vai estar bom. Por isso ficamos ansiosos. Quando isso passar, eu vou ser feliz. Quando esse momento acabar, eu vou ser feliz. Quando eu for promovido, vai dar tudo certo. Quando meu filho nascer, vai ser legal. Não vai. Vai ser bom e ruim, como tudo na sua vida. E aí, na dificuldade de lidar com o presente, porque aí eu passo a ser responsável pela construção, a minha mente busca refúgio no que eu já construí, que é no meu passado. E aí, com 35 anos de idade, o indivíduo está falando, nossa, que saudade da minha infância. Saudade da sua infância? Na minha adolescência eu era feliz. Feliz? Tantas vezes planejou o suicídio, se sentiu desconfortável. Gordo, não se desenvolveu, os amigos já era grande, ele não. Ou então ele desenvolveu e os amigos não. A menina esperava que o corpo desenvolvesse, não desenvolveu. Pensou um monte de besteira, se sentiu rejeitado. Na infância sofria e fica achando que lá estava bom. Não estava. E a resposta para isso é que se na sua infância estivesse realmente bom, o seu adulto não estaria sofrendo. Porque está aqui, ó. O passado influencia o presente. Não há como ficar buscando um recurso lá atrás. É agora. Isso que você tem hoje
é o melhor que você consegue ter. Porque o teu espírito não dá saltos. E o teu espírito também não regride. O que você pode ter são esquecimentos. Mas isso aí é o que você precisa para hoje. E se você não está sabendo o que fazer com isso, não vai no teu passado buscar mais coisa. Porque é peso extra. Se a felicidade estivesse lá, você estaria lá até hoje. Alguma coisa te fez mudar. Saudade da comidinha da minha mãe. Legal, mas e depois que acabava a comida e ela mandava você lavar a louça, e você xingava ela e lavava a louça falando palavrão, e depois ficava bravo porque a sua mãe te incomodava, e você queria sair e ela não deixava. Você está pronto para lidar com tudo isso de novo? Se você está morando sozinho, é porque morar com os teus pais não era tão agradável. Você precisou de alguma forma buscar algo novo. Se você está num casamento, é porque ser solteiro não era legal para você. Por isso você casou. Você cansou de sair com os amigos, de ficar bêbado, de ir em barzinho, de ir aqui e ali. E aí se apaixonou, quero casar. Aí você casa e esquece o quão solitário era aqueles sábados à noite. Nossa, era legal quando eu saía com os meus amigos, né? Era, mas e as vezes em que eles estavam com alguém e você sozinha lá? E as vezes em que você estava toda feliz para sair com alguém e ninguém te ligava? Disso você esquece. Começa a se conectar com a ilusão de que o passado pode te trazer felicidade, se esquecendo que a infelicidade que você vive hoje foi lá que começou a ser construída. O momento é agora. O momento é o presente. Quanto mais seja conscientizado e eliminado de forma coerente e lúcida, por isso é que eu falei, não adianta se isolar. Tem que ser eliminado de forma coerente e lúcida. Não adianta o indivíduo fazer um seminário, falar que vai fazer um voto de castidade porque não quer se perder na sexualidade e depois ficar aí aparecendo em denúncia de pedofilia. Não eliminou. Vestiu máscara, persona, tentou ocultar, não foi coerente. Você não elimina a vontade de fazer sexo virando padre. É nesse sentido. Você não elimina a vontade de usar droga ficando preso dentro de casa. Você só para de usar droga. Quando a porta abrir, você vai correr buscar o que você está acostumado. O indivíduo que tem propensão ao adultério, quando a esposa viajar, ele vai buscar o adultério. Pode estar 10 anos num casamento, mas ele não trabalhou isso. Ah, eu estou cansado da minha solidão, vou pôr uma pessoa aqui, vou chamar ela de esposa. Em dado momento você vai se sentir solitário com ela, porque a tua solidão não foi trabalhada. Você olha para a cama, ah, mas eu não queria falar com ela, eu queria outra pessoa. Aí você vai para o computador e aparece alguém. Oi? Bom, ela não está vendo, vou só conversar. Afinal de contas, amizade eu posso ter, né? E quando percebe, está apaixonado. Fugindo mais uma vez da sua solidão, numa nova solidão. Chegando no desencarne, e aí, o que você construiu? 10 esposas. E como você está se sentindo? Sozinho. Claro. Porque você não trabalhou a solidão. Coerente e lúcida. O lúcido está grifado aqui porque está relacionado com luz. E onde está a luz? No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Não dá para tapar o sol com a peneira. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. E agora, voltando aqui, ó, eliminado de forma coerente e lúcida, tá bom, onde eu vou achar essa luz? Em você. Sinto muito se você não gostou de ouvir isso. Reclame com Cristo. Ele está te dizendo que é em você que está a luz. E se não houver uma luz projetada na tua sombra não aparece. Não aparecendo, não pode ser modificada. Não modificando, você continua sendo quem você é. Simples assim. A fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Claro, porque quando a tua luz brilhar, teu filho vai ser um bom filho, sua esposa vai ser uma boa esposa. Porque o conceito de bem-sucedido é aquilo que sucede, aquilo que vem depois. Ser bem-sucedido é tudo aquilo que veio após você é bom. Agora, você fala, eu sou um empresário bem-sucedido, mas o teu filho é suicida, você não é bem-sucedido. Você é só um bom empresário.
Eu tenho um casamento bem sucedido, mas a sua esposa está infeliz? Você não tem um casamento bem sucedido, você tem um casamento. Mas quando a luz começa a brilhar verdadeiramente, e você desenvolve ela, aí você enxerga a sombra do teu filho. Você enxerga que aquele corte no pulso não é porque ele é um vagabundo que quer se matar, é porque alguma coisa está doendo dentro dele. Mas é só um namoradinho, não interessa, para ele é o fim do mundo. Para ela é o fim do mundo. E se ela não puder contar com os pais nesse momento, ela vai ter que arrumar os meios dela. E vai ser droga, suicídio, promiscuidade. E quando ela fizer isso, você vai reprovar e vai jogá-la cada vez mais na sombra. Aí você vai lá na Rua Augusta entrevistar as garotas de programa. E pergunta para elas quantas delas almoçam com os pais no domingo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. O amor. Volta? Vamos voltar. Eu tenho que eliminar de forma coerente e lúcida. Eu encontro essa luz em mim e essa luz é o amor. Amor próprio é o que liberta o teu self. Amor próprio é o que te faz assumir tuas falhas. Porque quando você ama o seu filho e ele fica doente, você vai no médico até na China para curar ele. Mas quando se trata de enxergar a tua sombra, você não consegue 5 minutos de meditação. Você não consegue ir para o seu quarto se fechar para pensar sobre isso. Então você não se ama. Porque quem ama vai aonde for para ajudar quem está em sofrimento. E se você está e não faz nada a respeito, está aqui a resposta. O amor é um sol interior. A partir do momento que ele é um sol interior, você passa a ter luz própria. Não é mais um satélite. Tendo luz própria, não existe sombra onde você chegar. O comportamento do teu filho não te incomoda. O comportamento da tua esposa não te incomoda. Você sabe trabalhar todos eles. Porque você está vendo com clareza. Poxa, ela está sofrendo. Poxa, ele está sofrendo. Eu estou sofrendo. Já não existe sombra em quem tem luz. Aqui outra construção minha com o Bruno. Como viver, então, a encontrar essa luz nessa sociedade que prega estas seguintes frases? Não se exalte. Isso é arrogância. Não se esconda. Quem não é visto não é lembrado. Não se expresse. Isso é ingratidão. Não se reprima. Isso é covardia. Não peça ajuda. Isso é fraqueza. Não faça sem ajuda. Isso é prepotência. Não interfira. Isso é deselegante. Não se omita. Isso é desagradável. Não seja você. Isso incomoda os outros. E a nossa visão é: seja você. Isso agrada a única opinião que realmente importa, a do seu coração. Contrito, sofrido, com as surras que você dá nele, mandando ele ficar quieto toda vez que ele tenta se manifestar. Dá uma droga para mim. Dá um amor para mim. Dá uma atenção para mim. Me faz sentir bonito. E você vai batendo nele. Toma esse remédio. Se entope de academia. Toma essa cirurgia plástica. Nunca fazendo a leitura do que realmente está acontecendo ali naquele processo. Mas sempre buscando uma forma de remediar aquela dor. E aí, para encerrar, assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Brilhem vossa luz diante dos homens, não escondido. Sai da sombra. Conheça ela. Tateie. Vai entender por que você tem esse comportamento. Para de achar que o teu filho é o problema. Para de achar que o cachorrinho é o problema. Você é o problema. Você não tem luz. Então, se está difícil entender por que isso está acontecendo, por que eu fumo? Por que eu como? Por que eu bebo? Por que eu sofro?
Está em você a resposta. Lá no interior, no quartinho escuro, que você insiste em fugir. Ah, mas faz muito tempo que eu me afastei dali. Então tá densa a tua sombra. A hora que você abrir essa porta vai sair barata, vai sair rato, vai sair aranha, vai sair todas as tuas fobias. E é por isso que você não quer abrir. Você vai ter que entender que é carente, você vai ter que entender que é arrogante, você vai ter que entender que é mentiroso. E você não quer. É mais fácil achar que a tua esposa não serve. É mais fácil achar que o teu filho é problemático. É mais fácil achar que os professores dele são incompetentes. Do que reconhecer que se você não está enxergando, é porque te falta luz. E se te falta luz, e foi colocado aqui na palavra, que ela está dentro de você, está te faltando coragem de buscá-la. O meu convite, então, é que nós possamos levar essas palavras do Cristo. Ele fez a luz dele brilhar na morte do corpo físico. Ele mostrava uma coisa ou outra. Ele mostrava uma coisa ou outra. Fazia, segundo a ótica da época, um milagre aqui, um milagre ali. Mas o que realmente o tornou Cristo foi sobreviver à morte. E não porque ele se tornou espírito, mas porque ele não desistiu de morrer, mesmo com dor. Quando o chicote estralava nas costas dele, ele não falava, tá bom, chega, gente, eu não sou filho de Deus, vamos todo mundo para casa. Ele ficava em silêncio, sofrendo pela crença que ele tinha. Quando isso incomoda os indivíduos, que ao bater, que ao humilhar, não fizeram desistir, e que depois que ele morreu, se torna vivo por mais de 2000 anos, enquanto você não sabe o nome dos soldados que o bateram, porque eles desapareceram na história, o dele você sabe. Então por que não construir um exemplo que os seus filhos talvez só entendam lá na frente o sacrifício que você fez por eles, o sacrifício que você fez para manter o seu casamento. Tua esposa não precisa saber, mas você pode guardar dentro de você as 35 vezes que você quis traí-la, mas você não traiu. Não por você, mas pelo sentimento dela. Isso vai te conectar com a sua luz interior. Conectando com a sua luz interior, não haverá treva no seu caminho, não haverá sombra, vai ficar tudo mais fácil e também tudo mais responsável. Você não vai mais poder falar que tropeçou porque estava escuro. Você vai tropeçar se quiser. Você vai cair no buraco se quiser. Mas se você quiser também, você vai ter um caminho limpo para seguir cada vez mais rápido, apanhando da sociedade, sendo humilhado, sendo ridicularizado. Mas se você quer ser cristão, vai ter que pisar onde ele pisou. E ele pisou na ignorância dos outros seres humanos, para que a luz dele pudesse brilhar. Que Deus possa se manter em nossos pensamentos, que a nossa chama possa começar a se avivar e que os caminhos de sombra comecem a ficar claros, pela nossa vontade, pelo nosso interesse em buscar lá dentro, não as respostas para a nossa curiosidade, mas a cura para a nossa evolução. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.